Olá! Hoje nós vamos conversar sobre rede e hierarquia urbana. Geografia, professora Magna Lacerda. A rede urbana é o conjunto articulado de cidades e grandes centros urbanos que se integram em escalas mundial, regional e local. Como ocorre essa integração? Ocorre por meio de fluxos de serviços, mercadorias, capitais, informações e recursos humanos. O grau de integração de uma dada rede urbana de um país é um indicativo de seu nível de desenvolvimento. Então, observem que, em regiões economicamente mais dinâmicas, que são características de países desenvolvidos, a tendência é uma maior interligação entre as suas diferentes cidades. Geralmente são cidades mais adensadas e com uma melhor infraestrutura. Quando eu me refiro a uma melhor infraestrutura, eu estou me referindo a serviços de saneamento ambiental, serviços de fornecimento de energia, serviços de transporte, serviços de telecomunicações. Já nos países não desenvolvidos, considerados como subdesenvolvidos, eles apresentam uma limitada integração entre as suas cidades, uma organização territorial mais dispersa e pouco coesa. Dentro dessa nossa análise sobre hierarquia e dependência, essa rede urbana, ela se estrutura por meio dessa hierarquia. Cidades menores costumam ser relativamente dependentes das cidades maiores, que são economicamente mais desenvolvidas. Então, observem que dentro dessa hierarquia, as metrópoles, elas exercem um domínio, uma influência em todas as outras cidades, até as vilas, ou seja, em todo o território nacional. À nossa direita, nós temos aqui um esquema clássico e um esquema atual sobre essa relação entre as cidades em uma rede urbana. No nosso esquema clássico, observem que nós temos uma inter-relação entre a metrópole nacional, a metrópole regional, esta com a metrópole com o centro regional e o centro regional com a cidade local e esta com a vila, né? Já no nosso esquema atual, observem que essa inter-relação ela continua ocorrendo entre a metrópole regional, centro regional, cidade local e vila. Mas observem vocês que a metrópole nacional, ela possui uma influência e essa influência incide de forma direta em todo o território nacional, em todas as cidades, do território nacional. A hierarquia urbana, elaborada pelo IBGE, ela abrange variáveis como o tamanho das cidades, e a importância das cidades. Então, nós vamos ver logo à frente que, com relação ao tamanho das cidades, uma cidade ela pode ser considerada, por exemplo, como uma mega cidade. Ao mesmo tempo que ela é mega, ela não necessariamente precisa ter a mesma importância econômica, por exemplo, que outra menor, talvez. Então, é isso que nós vamos observar, como que essas variáveis elas vão influenciar na classificação dessas cidades. Agora vamos conversar um pouquinho sobre as metrópoles. Então, nós vamos caminhando o que é uma metrópole, o que caracteriza uma metrópole, vamos perceber a diferença entre as metrópoles nacionais, metrópoles regionais, Então, vamos observar, vamos começar pelas metrópoles. Como podemos caracterizá-las? São cidades com altas densidades demográficas e que concentram variados tipos de universidades, de estabelecimentos comerciais, além de bancos, sedes de órgãos públicos, jornais e emissoras de televisão, e outros serviços importantes. Influenciam pessoas em todo o planeta, como as cidades de Paris, as cidades de Nova York, Londres, São Paulo e Rio de Janeiro. Geralmente são grandes centros econômicos ou grandes centros turísticos também. Agora vamos observar a diferença em relação às metrópoles nacionais, estaduais e regionais. As metrópoles nacionais, elas são representadas aqui no nosso país pelas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.
Essas cidades exercem uma influência sobre todo o território nacional, determinando importantes aspectos da vida cultural, da vida científica, social e econômica do país. Já as metrópoles estaduais, elas exercem influência sobre o território dos estados onde estão localizadas e muitas vezes sobre extensas áreas de estados vizinhos. Um exemplo é a cidade de Belo Horizonte, a nossa capital. Outro exemplo, Curitiba e a cidade de Porto Alegre. As metrópoles regionais, elas são cidades com mais de 1 milhão de habitantes que abrigam atividades econômicas diversificadas, mas possuem uma área de influência menor do que as metrópoles citadas. Exemplo dessas metrópoles regionais, Belém, Goiânia e Manaus. Dando continuidade à nossa hierarquia urbana, nós temos as capitais regionais. Essas capitais correspondem a cidades de grande e médio porte que exercem influência sobre um vasto número de municípios à sua volta. Mas, queridos, observem uma questão muito importante. Vejam, essas capitais regionais são assim denominadas dentro da hierarquia urbana, mas não necessariamente elas são capitais de estado. Então, eu posso ter uma capital regional dentro da hierarquia urbana que não seja capital de estado. Então, apesar do nome, podem não ser capitais de estado. Não são também consideradas metrópoles, mas elas possuem um número razoável de indústrias, de prestadores de serviços, como hospitais, médicos, universidades, etc. Exemplo dessas capitais regionais, Campo Grande, né, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, Ribeirão Preto, em São Paulo, e Cuiabá, no Mato Grosso. Continuando, nós temos os nossos centros regionais, que são cidades de porte médio, que estão sob a influência das capitais regionais, mas que exercem influência sobre várias cidades menores ao seu entorno. E, por fim, nós temos os centros locais. Aí correspondem aos centros urbanos espalhados por todo o país e que exercem influência apenas sobre a área de seu município. Muito bem. Este mapa, ele nos apresenta, apesar da visibilidade ruim, ele nos apresenta o seguinte, as regiões de influência dessas metrópoles, das metrópoles regionais, das metrópoles mais locais, né? Influência dos centros subregionais. Então, nós vamos observar que, de uma maneira muito especial, toda a nossa área litorânea, né? E também, principalmente, as regiões aqui, sudeste e sul do Brasil, são as áreas em que há maior concentração dessas cidades que influenciam o país ou as suas regiões. O destaque desse mapa é dado aqui para a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, e também um destaque aqui dado para a nossa capital, Brasília. Muito bem, estamos em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Por isso, nós vamos dar uma passadinha e analisar as regiões de influência das cidades sul-mineiras. Então, veja, a posição geográfica, os sistemas de transportes e as características naturais e socioculturais do sul de Minas são fatores que colaboraram para importantes mudanças na rede urbana no decorrer dos últimos séculos. Nós sabemos que a nossa região ela tem uma localização estratégica. Estamos bastante próximos aqui a grandes centros urbanos, como São Paulo, por exemplo, que fica a pouco mais de 200 quilômetros da nossa cidade, no caso Pouso Alegre. Nós temos também uma distância de 380 quilômetros à capital mineira e, numa distância não tão maior, a capital nacional, Rio de Janeiro. Então, nós estamos bem coladinhas com a maior cidade do país, né? São Paulo. Então, existe uma posição geográfica estratégica. Tudo isso vai corroborar, né, com as mudanças na rede urbana nos últimos séculos. Entretanto, nós precisamos levar em conta também
as dinâmicas socioeconômicas que coexistiram em regiões do entorno. A produção de café na região, ela motivou a diversificação econômica e a atração de significativos contingentes de imigrantes provenientes de outras regiões do país e também do exterior. Então, posteriormente, a industrialização que chega à região, ela traz uma expansão dos sistemas rodoviários, e aí nós temos os destaques aí na região sul-mineira, como, por exemplo, para as cidades de Poços de Caldas, para as cidades de Pouso Alegre, Varginha, Passos, Lavras, Itajubá e Alfenas, que se consolidaram como centros urbanos de maior centralidade na rede urbana regional. Algumas considerações importantes quanto à origem, né, das cidades. Elas podem ser cidades espontâneas, né, nascem espontaneamente, como Campo Belo, Rio de Janeiro, assim como podem ser cidades planejadas, como Belo Horizonte e a cidade de Brasília, nossa capital. Continuando as considerações, né, sobre a metrópole, elas abrigam número superior a 1 milhão de habitantes, né? E agora, como eu posso entender, então, a formação de uma região metropolitana? Veja, a região metropolitana é um conjunto de municípios integrados a uma cidade central, né? Então, eu vou ter a formação de uma área metropolitana por conurbação. Nós já comentamos sobre conurbação e regiões metropolitanas em um outro vídeo. E entendemos que a conurbação é o processo de junção, é a junção de duas cidades diferentes, de dois centros urbanos, né? E a área que se junta, a área que fica integrada, é uma área de serviços públicos comuns, é uma área de infraestrutura comum, né? Então, essa área que se integra, né, devido ao crescimento dessas duas cidades, é uma área conurbada. Agora, quando nós temos dentro dessa área urbana que se integra, nós temos uma metrópole, e aí nós temos a formação, então, de uma região metropolitana. Mas vamos imaginar, então, que pela conurbação, duas metrópoles se integram. Duas metrópoles se juntam, como, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo. Nesse caso, quando nós temos a junção de duas metrópoles, o resultado, então, vai ser a formação de uma megalópole. Então, observem comigo o chamado Eixo Rio-São Paulo. Esse eixo Rio-São Paulo, observem toda essa área aqui, olha, de laranja, né? Nós temos aqui São Paulo, suas variadas cidades importantes, algumas com população superior a 5 milhões de habitantes. Também a cidade do Rio de Janeiro, também uma metrópole nacional. Então, essa área é uma área conhecida como Eixo Rio-São Paulo, porque nessa área nós temos a área mais urbanizada do Brasil. Nessa área nós temos cerca de 25% da população brasileira. E estão concentrados também cerca de 60% da produção industrial de todo o país. No entanto, é uma área que nós consideramos assim integrada. E se é uma área integrada e a integração está ocorrendo entre duas metrópoles, então eu posso ousar, né, chamar essa região aí de megalópole brasileira. E aí nós temos algumas imagens fantásticas das belíssimas, né, cidades de Rio de Janeiro e São Paulo. Afinal, o que é uma megalópole? É um imenso aglomerado urbano praticamente contínuo. Entre as megalópolis do mundo, destaca-se, por exemplo, a megalópole formada pela conurbação entre a cidade de Boston e Washington, nos Estados Unidos, nordeste dos Estados Unidos, e a megalópole de Tóquio e Yokohama, no Japão. Muito bem. Como eu falei para vocês anteriormente, o IBGE
ele traz algumas variáveis para o estudo das cidades e nós vamos considerar a variável tamanho e importância. Então, dentro dessas variáveis, qual é a diferença entre cidade global e megacidade? Então, veja, aqui nós temos características das cidades globais. As cidades globais, elas são importantes para o processo de globalização, né? A constituição de uma rede de cidades globais ou cidades mundiais, né, faz, faz a gente perceber que há nessas cidades uma concentração, por exemplo, das principais bolsas de valores do sistema financeiro internacional, as sedes de grandes empresas, além dos principais centros universitários ou de pesquisas do planeta. E essas cidades são responsáveis por grande parte do fluxo de pessoas, fluxo de mercadorias, fluxo de informações e de capitais em âmbito mundial. Então, veja, essas cidades globais diferenciam-se das demais metrópoles. Por quê? Porque elas estabelecem uma conexão do território do país com as finanças e a economia mundiais, por meio de complexas redes de transporte, de telecomunicações, que se convergem para essas cidades. Então, veja que as cidades globais, elas são assim classificadas pela sua importância econômica, pela sua influência econômica mundial. Elas são importantes assim, elas são classificadas assim, porque são importantes para o processo de globalização. Diferente da megacidade, que é assim classificada porque cedia uma aglomeração urbana com mais de 10 milhões de habitantes. Então, veja a diferença. Eu posso ter uma megacidade que não seja uma cidade global. Veja, o conceito de megacidade não envolve o poder político nem econômico. Para eu entender o que é uma megacidade, eu vou precisar saber qual é a população da cidade. Mais de 10 milhões de habitantes? Então, não importa se essa cidade tem influência nacional, internacional, se ela é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, então ela é uma megacidade. Mas observem comigo que vamos fazer alguns comparativos. Aqui, nesse segundo parágrafo, observem, o conceito de megacidades não envolve o poder político nem econômico, fazendo com que cidades como Lagos, na Nigéria, Dhaka, Bangladesh e Karachi, do Paquistão, sejam consideradas pela ONU como megacidades, ou seja, elas possuem mais de 10 milhões de habitantes, mesmo com sua concentração de miséria, com péssimos serviços de saúde e educação, além da violência e a falta de infraestrutura. Então, são megacidades que não são cidades globais. Perceberam a diferença? A megacidade é classificada pela sua população, número de habitantes, mais de 10 milhões. E a cidade global é classificada pela sua importância na globalização, importância mundial. Muito bem, tem aqui um mapa que apresenta as cidades com uma população considerável, ou seja, as megacidades mundiais. Aqui eu estou considerando apenas número de população. Então, nós temos, né, as cidades com mais de 35 milhões de habitantes, como, por exemplo, Nova York, a cidade do México, né, a cidade de São Paulo, a cidade de Mumbai, a cidade de Tóquio, né? Cidades com mais de 35 milhões de habitantes, com mais de 18 milhões de habitantes, com mais de 10 milhões de habitantes. Ou seja, existe uma variável aí no número de população, mas todas elas são megacidades porque possuem mais de 10 milhões de habitantes. E aí nós temos um quadro, né, com as nossas megacidades, o país e a população. Eu não vou explicitar, né, devido ao tempo, mas vamos pegar aqui as 5 primeiras. Tóquio, né, no Japão, com 36,6 milhões de habitantes. Cidade de Delhi, na Índia, com mais de 22 milhões de habitantes. São Paulo, Brasil, com mais de 20 milhões de habitantes. Mumbai, na Índia, e a cidade do México, fechando a conta aqui, com mais de 19,4 milhões de habitantes. Muito bem.
Uma questão importante para se analisar é a questão da tecnologia, porque a questão da tecnologia vai influenciar na maior ou menor rigidez dessa hierarquia urbana. Então, a hierarquia urbana é a influência ou a polarização em que cada cidade exerce em um determinado espaço. Sendo que, por exemplo, metrópoles são muito mais influentes do que centros regionais, que, por sua vez, são mais influentes do que cidades e do que vilas, né? Contudo, é importante entender que, com a evolução tecnológica e a melhora nos transportes e nas telecomunicações, a rede urbana melhorou e a hierarquia entre as cidades se tornou muito menos rígida. Então, observem que, quanto mais tecnologia, menos hierarquia urbana, menos rigidez na hierarquia urbana. Refletindo um pouquinho sobre rede e interação. Então, vou usar aqui uma história, né, para a gente entender melhor essa interação urbana. Uma princesa inglesa com um namorado egípcio sofre um acidente de carro num túnel francês, num carro alemão com motor holandês, conduzido por um belga bêbado de uísque escocês, que era seguido por paparazzis italianos em motos japonesas. A princesa foi tratada por um médico americano que usou medicamentos brasileiros. Então, só para a gente fazer uma reflexão da interação dessas redes urbanas, né? Estamos interagindo de forma mundial através da tecnologia. E para a gente finalizar a nossa conversa, eu quero deixar aqui uma reflexão sobre a questão do lazer. Porque na cidade ou no campo, a vida se traduz como espacialidade no mundo globalizado. Com isso, atribuem outros significados ao lazer. Um lazer que produz bastante da maneira que as pessoas consomem o seu cotidiano. Um aspecto desse lazer é na vida 24 horas para muitas cidades, produzindo tempos desiguais e atividades diferenciadas por aquelas que usufruem o lazer e os que o produzem. Então, veja, hoje nós temos, né, o crescimento dessa rede urbana, ela modificou a forma como nós usufruímos o lazer. Algumas pessoas usufruem o lazer de uma maneira, agora aqueles que produzem as condições para o lazer usufruem de outra maneira. Então a cidade ela ganhou um ar de 24 horas em funcionamento. Algumas cidades funcionam assim, 24 horas. Vinculado ao lazer, a sua espacialidade, territorialidade, estão relacionadas ao turismo, à arte. Então, nós temos exposições, eventos, teatros, shows e alguns poucos movimentos populares de ONGs vinculadas a projetos educativos. O lazer, nesse caso, ele abre mercado e um espaço que pode ser espaço de convivência, um espaço de encontro, um espaço de contribuição para a construção da identidade de uma cidade, de um grupo rural ou de um grupo social. De qualquer maneira, no campo ou na cidade. Não importa o tamanho dessa cidade ou a importância mundial que essa cidade possa ter. Todos nós buscamos essa interação. Nós buscamos uma identidade nesse espaço, nesse grupo social. Então, muito obrigada pela atenção de vocês.